Chegamos aqui em Colares, estamos no pórtico aqui, eu amo Colares. Essa cidade, essa vila, na década de 70, ela teve vários avistamentos de objetos voadores não identificados, o que ficou conhecido aqui como o fenômeno chupa-chupa. Posteriormente, a aeronáutica esteve aqui durante 35 dias pesquisando esses casos de ataques a pessoas ou mesmo avistamentos que ocorreram nas praias, até na cidade e na Ponta do Machadinho. Vem comigo aí, vamos conhecer um pouquinho dessas histórias. A cidade de Colares aqui é cheia de praias. A praia do Cajueiro, a praia do Rio Novo já foram palco de avistamentos de OVNIs, né, de objetos voadores não identificados. Nesse livro, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, do pesquisador Daniel Rebisso Giese, exatamente na página 55, a gente tem um caso desses, bem interessante, que aconteceu com um pescador chamado Manuel João de Oliveira Filho. Na época que o Daniel Rebisso entrevistou ele estava com 44 anos e ele conta que saiu com alguns pescadores para a praia do Rio Novo para fazer ali uma pescaria e juntamente com seus colegas, quando ele estava quase chegando na praia, ele observou um objeto que não estava muito alto, num formato de guarda-chuva. Esse objeto, segundo ele, teria uns 3 metros de diâmetro, era muito luminoso e pela parte de baixo do objeto ele soltava ali um foco de luz branca. Depois de um tempo, esse objeto se deslocou e foi embora para a Ponta do Machadinho, né, que é bem conhecida aqui em Colares também, e desapareceu. Os pescadores ficaram ali atemorizados com aquela aparição e essa foi uma das muitas aparições que ocorreram nessas praias aqui em Colares. Os militares da aeronáutica estiveram em várias praias aqui em Colares, por exemplo, a praia de Bacuri, praia de Machadinho. Muitas pessoas vêm aqui no Machadinho para fazer vigília, porque é um local ideal para observar fenômenos à noite, né? Então, vez ou outra, tem gente que relata objetos saindo, entrando dentro do mar, ou mesmo passando por essa parte aqui e indo lá para a Ponta do Machadinho. Os militares, eles utilizaram naquela época, na década de 70, máquinas Minolta, Nikon, para fazer as fotografias dos OVNIs e também filmagens Super 8 desses objetos. Eles ficaram aqui na ilha mais de um mês fazendo as investigações. Muitos moradores daqui se lembram e comentam a respeito disso. Por exemplo, no livro também a gente tem na página 57 um depoimento de uma senhora comentando a respeito da presença dos militares. Então é a senhora Alba Câmara Vilhena, que ela fala que na época eles dormiam com muito medo tal, e que naquela época helicópteros da aeronáutica pousavam em Colares, perto da casa dela, para fazer essas investigações. Uma outra pessoa que deu depoimento a respeito da presença dos militares aqui é o senhor Sebastião V. Miranda, um antigo morador de Colares, e ele falava que a aeronáutica trouxe vários equipamentos estranhos e ficaram aqui bastante tempo, 35 dias, pesquisando o fenômeno OVNI. Ao chegar nesse lugar aqui, a gente faz algumas reflexões
imaginando como que deve ter sido naquela época os militares aqui acampados, cheios de equipamentos. De repente aparecia um OVNI vindo ali daquela região do mar para a terra, eles tendo essa interação, fotografando, ou seja, tinha que manter o sangue frio, porque era uma coisa totalmente diferente, insólita, e ao mesmo tempo a curiosidade também, o que seriam esses objetos luminosos que apareciam aqui. Por fim, o capitão Irangê Holanda, ele foi afastado desta operação, passados aí 3 meses de investigações pelo comandante Protásio, e aí ele ficou de certa forma até frustrado, tanto é que nós sabemos aí que ele continuou pesquisando individualmente, né, esses casos, porque ele julgava que os fatos ocorridos aqui na ilha de Colares eram algo totalmente extraordinário e diferente de tudo aquilo que ele conhecia. Ele chegou a ter, inclusive, contatos com seres e com naves gigantescas durante estas investigações. Já conversamos com alguns pescadores aqui, a maioria assim é bem arredio, eles têm medo de cair no ridículo, mas eles confirmaram aqui que realmente os fenômenos luminosos ocorriam aqui na década de 70. Hoje já está mais raro, é muito difícil ter alguma pessoa aqui que viu alguma luz em Colares. Mas eles falaram aqui, o seu Newton, né, a dona Mita, por exemplo, são testemunhas que viram um fenômeno naquela época. E o que falar dos OSNIs, objetos submarinos não identificados? Tem pessoas aqui em Colares que a gente conversou e também existem depoimentos no livro do Daniel Rebisso, por exemplo, o depoimento do Raimundo Ferreira Monteiro, mais conhecido como Mimi. Ele acha que esses objetos voadores não identificados vêm de bases submarinas. Ele fala aqui que provavelmente é uma espécie de caverna submarina que exista na região ali da Baía do Marajó, talvez próximo à região de Caldeirão, né? Mas tem pessoas que já viram também luzes saindo e entrando dentro da água neste local. Então é bem provável que possa existir, né? Logicamente é uma hipótese, uma caverna, né, ou alguma base de operações estratégicas desses objetos pela região aqui, já que vez ou outra o fenômeno se manifesta. É lógico que década de 70, 77, 78, o fenômeno foi mais marcante aqui. Hoje já está mais fraco pelo que a gente pôde perceber. Outro caso interessante que aconteceu na frente dessa igreja que fica à beira-mar, teve como testemunha Sebastião Werneck Miranda e sua esposa Palmira Miranda. Era por volta das 8 horas da noite, quando entre outubro e novembro de 1977, eles viram, vindo da direção do mar para a vila, um objeto alaranjado com uma cor bem intensa. Quando ele foi se aproximando aqui deste local, ele ganhou altitude e depois passou em direção à vila, desaparecendo. Esta cidade de Colares, ela cresceu bastante de 77 para cá. Então tem muitas casas, muitas pessoas, mas muitas testemunhas também já faleceram daquela época. Mas o que a gente percebe aqui na cidade é que o marketing turístico em cima dos ETs, ele cresceu bastante. A gente pode observar estátuas como essa espalhadas pela cidade, pinturas, alguns bares com temas ufológicos. Então, hoje a gente percebe que Colares explora bastante o turismo ufológico.
Nós estamos aqui na unidade mista de saúde de Colares. Lá fora está chovendo muito, né? Colares é assim mesmo, ela chove quase todo dia aqui. E o que aconteceu aqui? Antigamente chamava-se Unidade Sanitária de Colares. E quem que trabalhava aqui? A doutora Velaide Cecim de Carvalho, que atendeu mais de 20 pessoas atacadas pelas luzes aqui em Colares, né? E também até de regiões vizinhas que vinham até essa unidade sanitária para receber os primeiros socorros. Então muitas pessoas aqui da cidade de Colares foram atendidas pela doutora Velaide. A gente tentou até fazer uma entrevista com ela, mas hoje ela não quer falar mais a respeito do assunto. Existe aí várias entrevistas que ela já deu para canais de televisão, documentários, né, em onde ela conta todo esse envolvimento e pesquisa, né, que foi feito nas pessoas atacadas. Inclusive o capitão Wirangê Holanda com a sua equipe esteve entrevistando ela, né, interrogando de certa forma para saber o que ela tinha achado, né, se era alguma coisa normal ou diferente que estava acontecendo com essas vítimas. Então é aqui, neste local exatamente, que foram atendidas as pessoas atacadas desta cidade. A chuva deu uma trégua agora, mas olha como tá as ruas aqui, ó. Parece um rio, né? A água está escoando. A gente veio aqui com um pouco de dificuldade até a casa do Newton Cardoso, que é uma das vítimas que foram atacadas. Inclusive no livrinho aqui a gente tem uma fotografia dele, da Claudomira também Paixão, Newton Cardoso, e naquela época ele estava numa rede e aí ele sentiu uma quentura, tudo, e depois ficou com uma marca no pescoço e teve problemas de saúde até os dias atuais. Nós chegamos aqui, conversamos com parentes do Newton, mas infelizmente ele está dormindo, né? Só vai acordar bem mais tarde, né? E a gente tem que prosseguir a viagem agora para Belém, né? Então a gente ia tirar uma fotografia com ele, pelo menos, mas o pessoal da equipe da OVNI Pesquisa, que esteve aqui, o Paulo Brachiwerner, o Albert Eduardo, a Queline, eles já fizeram uma entrevista com o Newton Cardoso, e aí logo a gente vai ter também essas imagens, essa entrevista interessante de uma vítima do chupa-chupa aqui na região de Colares. Para finalizar toda essa história, a minha opinião é que de fato alguma coisa aconteceu aqui na cidade de Colares e muitas pessoas nos dão essa credibilidade. Agora, um problema que eu vi aqui na região é que, em função do turismo ufológico que já está acontecendo, muitas testemunhas antigas estão cobrando. Não que isso seja incorreto, eu acredito até que está correto cobrar, mas cobrar de televisões, de documentários aí grandes, que tenha dinheiro para realmente bancar essas entrevistas. Agora, quando vem um pesquisador, né, sério, e que está interessado em estudar isso, em descobrir alguma coisa a mais, um ufólogo, por exemplo, não deveria ser cobrado, porque a gente está fazendo algo, um estudo em prol da descoberta, né, desse fenômeno, em prol da ciência, né? Então não deveria ser cobrado essa exorbitância em alguns casos que a gente identificou aqui. Mas faz parte da vida essas coisas, né? E Colares, ela vai ficar eternizada como uma das cidades em que o fenômeno chupa-chupa, a Operação Prato, foi muito forte. Mas não existe somente essa cidade. Existem outras cidades aqui do Pará que têm uma importância igual ou talvez até superior a Colares. Mas Colares, ela ficou famosa aí porque se deu bastante ênfase e a aeronáutica esteve aqui mais de um mês pesquisando esse interessante fenômeno. A reflexão final que fica deste vídeo é: será que o fenômeno chupa-chupa
esses fenômenos luminosos voltarão a ocorrer aqui em Colares?